Oi, gente! Estou aqui mais uma vez para trazer dicas, sugestões para vocês. E a sugestão de hoje é tirar molde de uma peça pronta. O modelo de hoje é um porta-absorvente, desse que eu estou mostrando. O fechamento dele é em botão, mas eu vou mostrar de uma outra forma também que dá para fazer. E é só uma sugestão, é da minha cliente que ela trouxe para mim dar ideias. E eu quero fazer aí esse modelo com vocês, tá bom? Então, papel e caneta na mão e vem fazer arte comigo. Eu vou pegar ele aberto, tá bom? Ele aberto, ele fica assim. O bolso é um virado pro outro, tá? Porque na hora que fechar, não vai cair o absorvente, tá bom? Então, eu vou medir aqui a peça total, tá bom? Eu vou medir já ele costurado assim, então aqui não vai ter margem de costura. Depois a gente vai acrescentar, tá bom? E aqui deu 33 centímetros de altura. Eu vou fazer do tamanho que tá aí e depois eu vou fazer as alterações que eu quero. Eu pego esse papel que é A3, eu gosto de fazer os moldes nele, que é papel craft, tá bom? É muito bom, que aí dura mais, né? O seu molde, tá? Eu vou pegar os 33 centímetros, usando essa régua de patchwork, eu vou anotar aqui para vocês, 33 centímetros, que foi o que a gente tirou ali da peça já pronta, sem a margem de costura, tá bom? Que a gente vai colocar depois. Agora eu vou pegar aqui a parte da largura da peça pronta e vou anotar também. Aqui tá dando 11 centímetros e meio mais ou menos, é o que a gente vai anotar aqui. Então a gente vai colocar aqui 11 centímetros e meio da lateral, tá? Da peça que a gente tá hoje colocando aqui, tá bom? Hoje é um porta-absorvente, fácil, simples de fazer. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu quero fazer as minhas alterações, né? Eu quero fazer a alteração da parte da aba. Eu não quero fazer que ela desça até embaixo, eu quero que ela fique mais ou menos aqui no meio, tá? Eu não quero que ela fique até embaixo. Eu quero que ela suba porque eu vou fazer com botão de pressão, tá bom? Então aqui eu vou medir mais ou menos aonde eu quero que ela fique e vou fazer a minha alteração ali em cima. Eu vou tirar aquela parte ali, ó, para não ficar sobrando tecido. Porque lembrando, vai ter também os absorventes dentro, então a gente também tem que calcular essa parte também, tá? Para não ficar apertado a peça. Então eu vou tirar aqui 3 centímetros, tá bom? Vou tirar 3 centímetros. Daí para mim poder fazer a aba do jeito que eu quero, tá bom? Para fazer com botão de pressão. Mas nada me impede de fazer com elástico. Aqui a sugestão foi com um botão com um pedaço de tecido. Mas eu também posso colocar no lugar do tecido o elástico, tá bom? Eu posso colocar com o botão Rita, tá? E aqui a gente vê que vai ficar muito lindo essa peça. Agora, a gente tem que acrescentar as margens de costura, tá bom? Então, não pode esquecer, quando você for tirar o molde de uma peça pronta, não esqueça de adicionar a margem de costura, que é de 1 centímetro para cada lado, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui 1 centímetro nas laterais, em cada lateral é 1 centímetro. E como eu fiz na beirada, eu vou adicionar 2 centímetros para o outro lado. Tá bom? Então vai ser 2 centímetros que eu vou adicionar na lateral aí que vocês estão vendo. E também eu vou adicionar aí 1 centímetro em cima e embaixo também, que é mais 2 centímetros. Então a gente vai acrescentar 2 centímetros aí, tanto no comprimento quanto na largura da peça, tá? Para ficar exatamente o tamanho que estamos vendo aí do projeto pronto, tá bom? Então vamos seguindo aqui para vocês verem como vai ficar essa peça no final, tá bom? Aqui é só a modelagem, tá? A gente só tá tirando aqui o molde de uma peça pronta. No próximo vídeo eu vou mostrar aí a parte da costura, de cortar, costurar. Vamos dar estrutura para essa peça também, vai ficar muito lindo, tá bom? E agora a gente vai ver como é que ficou o nosso molde, tá? Ficou com o tamanho de largura aqui, nesta parte aqui que eu vou mostrar para vocês, ficou no tamanho de 13 centímetros e meio, tá ok?
Então essa parte aqui ficou no tamanho de 13,5 centímetros e o comprimento da peça ficou no tamanho de, daqui pra cá, tá? Ficou no tamanho de 32 centímetros. Então, esse é o molde, tá? Referente aqui o porta absorvente com a margem de costura. Eu também vou querer aqui arredondar a parte de cima. Então, antes disso, vamos cortar o nosso molde. Aqui um passe de mágica. Vamos cortar aqui, pronto. E agora eu quero fazer que ele fique arredondadinho, mais ou menos parecido com esse. Então eu vou dar uma olhada aqui mais ou menos de como ficou. Acredito que 2,5 centímetros será o suficiente. Se a gente descer 2,5 centímetros aqui nas laterais. E aí o que que eu fiz? Eu medi 2,5 centímetros, vou dobrar ao meio, que eu acho muito mais prático. E aí eu arredondo já, quando cortar o meio, já é muito mais fácil. Aqui eu percebi que eu não filmei a parte que eu tava cortando, e aí eu fiz e ficou desse jeito. Mas não é difícil não, gente, é simples. Agora a gente vai fazer a parte dos bolsos, tá? Lembrando que um é voltado de frente para o outro, tá? Então aqui, ó, eu vou anotar já que aqui é o corpo da nossa peça, tá bom? O corpo da nossa peça. E aí no próximo vídeo eu vou falar para vocês o que a gente vai usar para fazer essa peça, tá bom? Eu vou anotar tudo que eu preciso anotar aqui, é porta absorvente, corpo da peça, e eu vou colocar o número 1 aqui, tá bom? Depois a gente vai fazer as marcações de onde vai ficar aí os bolsos, tá bom? Vamos deixar aqui esse molde aqui de lado e vamos fazer aí o molde do bolso, tá? Pra gente fazer o bolso, a gente vai pegar aí o resto do papel. Vamos fazer as mesmas marcações que a gente fez, tá? E aí, como a gente já sabe que vai ficar 13 centímetros, então vamos medir aqui mais ou menos o tamanho do bolso, aí ele pronto. Pelo que eu tô vendo aqui, ele fica 10 centímetros o tamanho do bolso, tá? Ele já pronto. Então, a gente vai acrescentar os centímetros para dobra e para costura, tá? Na lateral, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui a gente já sabe, ó, 13,5 centímetros, tá bom? Mas eu vou acrescentar meio centímetro, tá? Para poder aí, só para ter meio centímetro aí, só para nos dar a garantia, tá? Só para ser mais fácil para a gente posicionar a nossa peça. Então, eu vou colocar 14 centímetros, tá bom? Agora eu vou pegar aqui a nossa peça, como eu medi aqui, ó, 10 centímetros de altura, porém sem a margem de costura e sem a dobra, né? Você vê que aqui tem a margem de costura nas laterais, como a gente já colocou, mas falta aqui acrescentar aqui na parte do comprimento, tá bom? Tem a dobra que a gente tem que ver. Eu vou acrescentar uns 3 centímetros, tá? Aqui para fazer essa dobra aqui, para fazer o bolso da parte interna, tá? Quando ele for dobrar aqui em cima, eu vou contar uns 3, 4 centímetros. Mas acho que 3 centímetros vai ser o suficiente aqui para não ficar um bolso tão grande, né? Porque a gente está copiando essa peça, tá? A gente pode fazer alteração? Pode. Mas aqui eu tô mostrando para vocês aqui mais ou menos como a gente faz quando a gente pega uma peça pronta, tá bom? E aí eu coloquei aqui, eu coloquei até 4 centímetros a mais. Mas eu acho que colocar 3 centímetros num modo geral, acho que fica bom, tá bom? Então aí, ó, vocês medem aí certinho a peça, verifica, ó, tá vendo? Eu tô medindo e já tô imaginando a dobra, como vai ser para poder ficar exatamente aí, para ficar proporcional ao tamanho. Então aí eu resolvi tirar 1 centímetro, tá bom? Eu tinha colocado 4 centímetros a mais, mas aí eu vou tirar 1 centímetro, tá bom? Eu tô mostrando essas partes de falhas, porque é importante você saber que qualquer um erra, que pode acontecer no momento que você estiver aí tirando o molde de uma peça pronta, tá ok? E vai ficar desse jeito aí, com 1 centímetros a menos, e aí já vai dar super certo aqui o nosso molde.
eu vou cortar, vou anotar aqui bolso, tá? Tanto de cima quanto de baixo vão ser o mesmo tamanho, tá bom? E aí eu vou anotar que vai ser cortado 2 vezes na estampa que você vai querer, né? Quando a gente for fazer essa peça, tá bom? E eu sempre deixo tudo anotado porque acontece de a gente quando a gente tá produzindo uma peça, de perder, né? Então é importante a gente deixar tudo sempre anotado, tá bom? A nossa peça já tá quase pronta, tá? Agora eu quero fazer com vocês as anotações de onde esse bolso vai ficar, onde vai ser a dobra. Eu acho muito importante você fazer isso, tá? Eu vou anotar aqui no bolso aonde eu vou dobrar os 2 centímetros para ficar exatamente igual ao da peça que a gente tirou, tá? Para quando a gente dobrar, se você quiser até mesmo marcar na estampa que você vai estar fazendo, para quando você dobrar ficar bem certinho, você pode fazer. Então esse é o momento. Lembrando que aqui embaixo também, ó, vai ficar menos 1 centímetro pelo fato da costura, tá bom? Então, ó, eu já vou anotar aqui os 10 centímetros, tá? Eu vou deixar aqui anotado os 10 centímetros no corpo, para onde eu possa posicionar o bolso depois de pronto, tá? Aí, na hora que a gente for colocar o posicionamento no bolso, é bom você já deixar marcado, tá? E aqui eu vou escrever bolso 1, para quando eu fizer o corte da peça, do corpo, no caso, né? Você já pode marcar. Aqui, ó, eu coloquei vai ficar mais ou menos um dedo. Um dedo meu tem 1,5 centímetro mais ou menos, tá? Então, ó, eu vou marcar aqui, ó. Marquei na régua, ó, de 1 a 2 centímetros, tá? Então, 2 centímetros aqui, ó. Vou deixar esse buraco de 2 centímetros. Pra quê? Esse buraco aqui, ele serve para você dobrar. Quando você estiver dobrando, ele não ficar embolado nessa parte. Porque você vai estar colocando mods, né? Então precisa de um espaço aí para que a dobra aconteça e não fique aí a peça aí feia, tá bom? Então, ó, a gente coloca esse espaço, tá? Então aqui, ó, a gente já faz marcado e já deixa pronto aonde vamos posicionar os bolsos, tá? E aí eu vou anotar bolso 2. Por quê? Porque nem sempre a gente tá com a peça pronta perto, então é bom a gente sempre anotar para não ter problema, tá bom? Aqui eu também vou deixar anotado esse espaço para identificar que vai ser a abertura, que as aberturas vão estar uma de frente para a outra. Então é importante você anotar todos esses mínimos detalhes, tá bom? E depois eu quero fazer, quando for a peça pronta, quando a gente for aí costurar a peça, para a gente poder marcar aonde vai ficar o nosso botão de pressão. Aqui eu também vou anotar aonde vai terminar o bolso, né? Para poder ali ter uma ideia, tá? Para quando você for colocar, posicionar o segundo bolso, aí você já vai ter uma ideia de onde ele vai terminar. Lembrando que ali vai ser a parte que você vai dobrar a costura para dentro, tá bom? Para dar um bom acabamento. A gente também pode fazer com viés, tá bom? Mas isso a gente vai ver, tá? Então, ó, vai ficar mais ou menos assim quando dobrar, tá bom? Então, ó, aqui está o nosso molde pronto, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? De ter tirado o molde de uma peça pronta. E aí me dê sugestões de que peça que vocês querem que a gente tire o molde para ficar bem bonito. E aí para tirar as suas dúvidas de alguma coisa que precisa, tá bom? Gostei muito de fazer esse projeto com vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, curta, compartilha e até mais. Que Deus abençoe vocês.